Porém, na visão que atualmente eu tenho da política e de suas diversas dimensões, creio que ficaria muito limitado se nós colocarmos apenas da manutenção e da estimação da ordem, né? E eu acrescentei aqui, e do equilíbrio social, porque eu vou tentar transmitir para vocês aqui uma visão de política muito para além daquela visão política predominante na nossa sociedade, da visão tradicional, que é herdeira do livro O Príncipe de Maquiavel, que é considerado o fundador da política como ciência. E claro que, ao ser reconhecido O Príncipe como o primeiro livro de ciência política, né, criou uma tradição de entender a política mais no campo institucional. Porém, claro que a Terra é redonda, a Terra está girando, está movimentando, o conhecimento está desenvolvendo, né? E hoje nós compreendemos que essa visão institucional, ela é parte da vida política. Então é um pouco o que eu gostaria de abordar com você, é a política nas suas diversas dimensões, né? Daí eu coloquei do equilíbrio social. E quando eu coloquei Estado e depois os dois pontos, é porque eu parto do pressuposto, e vocês haverão de concordar comigo, que o Estado está presente na nossa vida cotidiana. Queiremos ou não, gostando ou não, o Estado está introjetado no nosso modo de ser e de agir. Está introjetado no nosso cérebro, está introjetado na nossa mente, está dirigindo as nossas ações cotidianas, nos seus mínimos detalhes, né? Então, daí eu coloquei Estado, dois pontos, né? E eu vou tentar aqui desenvolver com vocês essa ideia, né? Que para alguns pode ser inovadoras, né? E para outros que já conhecem, eu vou talvez estar fazendo repetição. Neste caso, eu pediria desculpa para vocês. Mas como me foi proposto esse tema, eu dediquei um razoável tempo na preparação para chegar a uma conclusão qual seria a melhor forma de comunicação com todos vocês e como eu poderia contribuir para o aprofundamento da reflexão e do debate, né? E veja, reflexão e debate. Portanto, vocês se sintam bastante à vontade de participar, de fazer perguntas, de discordar, né? Eu não estou aqui como dono da verdade, porque no fundamental a verdade absoluta não existe. Vou reafirmar, a verdade absoluta não existe. Ela sofre uma série de determinações que eu vou aqui desenvolver com vocês. Portanto, nós, enquanto intelectuais, estudiosos, pesquisadores, devemos estar aberto às novidades, estar aberto ao movimento de relação e translação da Terra e quais são as novidades que estão se despontando no hoje e no horizonte, né? Nesse sentido, eu reafirmo para vocês, não estou aqui com nenhuma pretensão de apresentar para vocês uma verdade absoluta. O que eu estou apresentando para vocês é resultado de mais de 5 décadas de estudo sistematizado, de pesquisas, de debates. É a minha vida que eu estou expondo a vocês quando vou apresentar aqui essa aula, não é? Então, gostaria de começar com vocês aqui, muito conhecido, não sei se todos vocês conhecem, né, mas é muito conhecido e famoso, né, umas frasezinhas do Bertolt Brecht. Bertolt Brecht é um escritor, um dramaturgo alemão, muito famoso, perseguido pelo nazismo, pelo fascismo, mas deixou obras de grande qualidade. E, em geral, a preocupação
de Bertolt Brecht, mesmo não sendo um professor formalmente, ele é um grande educador. Ele é um grande educador. E vocês já devem ter ouvido isso e lido, e às vezes até declamado, não é? Que é o analfabeto político. Ele diz, o pior analfabeto é o analfabeto político. Por que será que ele está dizendo que o pior analfabeto é o analfabeto político? É porque a política atinge inevitavelmente, inquestionavelmente, o nosso ser, o nosso cotidiano. E aí ele prossegue. Ele não deve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. E veja, essa frase, neste exato momento histórico que nós estamos vivendo, não é? Ela é um tapa na nossa cara, diria assim. Não é? Prosseguindo, ele não sabe o custo de vida, o preço do feijão, mas podem saber o preço do fuzil, o preço do 38, do 32 das armas. Não é? Ele não sabe o preço do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio, que dependem de decisões políticas. Veja aqui, vou reafirmar aqui. Tudo isso que ele colocou aqui dependem de decisões políticas, porque a política está introjetada no nosso cotidiano. Eu vou estar reafirmando isso a todo momento para chamar a atenção de vocês, para que possamos superar aquela ideia de que a política está lá. Não, a política não está lá. A política está aqui, 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 aqui e aqui. E está aqui nesse movimento. Está naquilo que eu estou dizendo para vocês. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito, dizendo que odeia a política. Coitado do burro, que é um animal. Desculpa que a impressão que é do interior sabe disso, não é? O burro é um dos animais que possui inteligência, que tem processo de aprendizagem, não é? E nós tratamos o burro com uma visão negativa, não é? Mas claro que Bertolt Brecht, quando escreve isso, ele está inserido num determinado contexto histórico. Não é? Não sabe o imbecil de sua ignorância política, nasce a prostituta, o menor abandonado, o assaltante e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Não vou fazer observação sobre essa última frase, porque vocês estão, diria assim, entupidos de informações cotidianas que demonstram isso que o Bertolt Brecht está colocando. Não é? Então vejamos aqui, nesse contexto aqui do analfabeto político, nós poderíamos dizer que está situado, ele está falando dos grandes problemas que nos afetam. E aqui, às vezes, eu vou utilizar a palavra existencial, não é no sentido do existencialismo de Sartre ou de Simone de Beauvoir ou enquanto campo filosófico. Eu estou falando do existencial enquanto conjunto que nós somos. Não é? Nós estamos inseridos em relações existenciais que atingem todas as dimensões da nossa vida. Não é? Então é nesse sentido que eu vou estar utilizando aqui essa palavra. Não é? E aqui, aproveitando ainda Bertolt Brecht, ele diz que aquele que desconhece a verdade é simplesmente ignorante. Vejamos hoje nas redes sociais, nas ruas, nas arminhas, não é? Quer dizer, deixa de comprar feijão para comprar rifle, não é? Fazem coleções de armas, não é? Quer dizer, então, esses são simples ignorantes, segundo Bertolt Brecht. Aquele que a conhece e afirma como mentira, esse é criminoso. E perguntaria para vocês, qual é o local que nós deveríamos dirigir os criminosos? Não é? Não vou muito longe, as últimas notícias recentes é que
segundo a Constituição brasileira, o conjunto de leis que compõe o Estado brasileiro diz explicitamente que os criminosos devem ser investigados, processados e dirigidos ao local que eles pertencem, que é a prisão, não é? E tem alguns casos que está em dúvida, em debate, que ao invés da prisão, talvez o manicômio, não é? É uma discussão que está se tornando cada dia mais constante no nosso dia a dia, não é? Então, gostaria aqui, depois dessas palavras, de agradecer a oportunidade de poder falar com vocês, de poder ouvir, de trocar ideias, de debater, não é? Especialmente a professora Edmar e a professora Lúcia, que foram os instrumentos para estarmos aqui juntos, não é? Inicialmente, eu gostaria de fazer uma observação que o título da aula já revela um papel legal constitucional assumido pelo Estado, aquilo que eu observei inicialmente, a visão institucional do Estado, que nos dias atuais nós denominamos de um Estado burguês capitalista. Ele revela, desvela aspectos do real papel da sua natureza e da essência do Estado, mas deixa de lado outras dimensões fundamentais para que isso ocorra. Não é? Vejamos aqui um raciocínio. Se o Estado se restringisse apenas aquilo que a abordagem institucional nos revela, nos traz, não é? Quer dizer, como o Estado mantém-se e perpetua-se por tanto tempo, não é? Se ele se mostrasse na sua característica essencial, se o Estado se mostrasse não na sua aparência, mas na sua essência, não é? Possivelmente nós já estaríamos vivendo uma sociedade de uma forma de organização diferenciada, onde já teríamos superado esse conjunto de instituições que chamamos Estado, porque ele necessita, para se manter, de uma série de outros elementos, não apenas do seu sistema de controle, do sistema de legitimação da violência organizada, não é? Ele necessita de uma série de outros elementos que são os elementos não aparentes à primeira vista, não é? Isso significa que há outras interpretações, em geral, de legitimação institucionalista, fundada em uma perspectiva aparentemente científica. Apresenta-se como científica, não é? Com o advento do iluminismo e das grandes revoluções burguesas, a ciência passou a ser uma palavra mágica, não é? Inclusive, até no campo da religião, não é? Eu tenho lido, às vezes, religião científica baseada na ciência. Isso é uma incongruência, isso é uma mistificação, isso é um engodo. Mas se utiliza a palavra ciência pela importância que esse conhecimento sistematizado que nós chamamos ciência assume na nossa vida. Vejamos aqui, se não fosse o desenvolvimento do conhecimento científico e a produção de uma série de instrumentos tecnológicos, nós não poderíamos estar aqui, nós não existiríamos, não é? Então a história da nossa espécie, ironizando aqui, quando descemos das árvores e ocupamos os espaços das savanas, somos obrigados necessariamente a buscar conhecer o ambiente em que estamos. Para conhecer o ambiente em que estamos, necessita observar, pesquisar, comparar, que é a origem do conhecimento científico, não é? Então nós poderemos dizer que não devemos ficar apenas a uma determinada interpretação. Aquilo que, em geral, grande parte daquilo que se apresenta, desculpa, tá? Como ciência, no fundamental não é ciência, confunde-se com o senso comum. E aqui eu gostaria de fazer uma diferenciação para vocês, que o senso comum é o conhecimento mais tosco e inicial que existe, não é?
que se diferencia do bom senso. Bom senso já pressupõe um nível de elaboração, de pensamento, de avaliação, de comparação, que o senso comum não pressupõe. Vou pegar um exemplo aqui simples do senso comum, não é? Quer dizer, hoje, em pleno século XXI, onde nós estamos mandando naves espaciais para explorar outras vias lácteas, para explorar para além da Terra, não é? Estamos produzindo maravilhas em diversos campos da atividade humana, ou seja, da atividade científica. Tem um grupo de desmiolados que afirmam que a Terra é plana. Isso era considerado, a partir de uma imposição da Igreja, até a Idade Média, não é? Era até a Idade Média, onde a Terra era o centro do universo, não é? E que o Sol girava em torno da Terra. Não é? Então, se você observar a olho nu ao nível do senso comum, o Sol nasce, faz o percurso e se põe. Não é? Então, diria assim, ao nível do senso comum, isso é uma verdade inquestionável. Consequentemente, a Terra é plana. Não é? E tem alguns magnatas aí que inicialmente planejaram, não sei se mantém essa loucura hoje ainda, não é? Mas estavam planejando construir uma nave para navegar até ao infinito, não é? Porque negava que a Terra ela é ovalada, ela é arredondada, não é? Então vocês percebam que mesmo havendo desenvolvimento científico, estando provado, estando evidenciado uma série de verdades, ainda permanece o senso comum. Isso demonstra que é uma ausência do bom senso, não é? Creio que tenha ficado diferenciado o senso comum de bom senso, porque às vezes se faz confusão, não é? É muito comum a gente entender que pessoas dizem, não, o senso comum é porque é comum a todos. O senso comum é comum aos ignorantes, aqueles que não têm bom senso, não é?